E aí, gente? E tá começando o nosso primeiro Dislex Respondem! Gente, antes de começar, eu gostaria de agradecer tantas perguntas que vocês nos enviaram essa semana. O nosso inbox no Facebook ficou lotado, entendeu? E eu agradeço muito, de verdade. Valeu aí! Bom, a primeira pergunta que a gente recebeu foi da Andrea Antomiassi. Ela diz: Pipo, você teve dificuldade para tirar carteira de motorista? Na prova prática, aquela que você precisa pegar o carro e dirigir e tal, eu não passei de primeira. Porque eu tava muito nervoso, deixei o carro morrer, não dei seta, derrubei baliza, fiz tudo que não podia fazer, eu fiz e fui reprovado. Eu acho que isso é uma coisa normal, acho que todo mundo teve dificuldade para tirar a carteira de motorista. Não é algo propriamente da dislexia que dá essa dificuldade. Menos na prova escrita, porque sinceramente aquilo é ridículo. Mas passe na segunda vez tranquilamente. Mesmo depois de eu ter passado na prova, ter conseguido a carteira, eu fiquei um tempo sem dirigir porque eu não estava muito seguro ainda. Eu fiquei acho que um ano ainda dirigindo só de fim de semana, com a minha mãe do lado e piriri pororó. Mas depois, no começo do ano, que eu ia sair com a minha namorada, não tinha como minha mãe me levar, eu estava em cima da hora, não tinha como o sogro me buscar, então eu falei, quer saber? Mamãe, me empresta o carro? E assim foi. Eu acho que eu até que quebro o galho, até que acho que eu sou um bom motorista. A próxima pergunta foi da Nina Carrarini, que ela perguntou assim: eu não sei direito o que é direito ou esquerdo, você também tem essa dificuldade? Sim, eu tenho. E como resolver esse problema? Vou dar uma dica. Sempre use relógio ou pulseira no mesmo braço. Aí você vai conseguir guardar. Tipo, sempre use a pulseira no seu braço direito. Aí quando vierem te perguntar, é direita ou esquerda? Você vai lembrar na pulseira que está o seu braço. Eu não gosto muito de falar direito é a mão que você escreve, porque aí você ferra os canhotos. Se necessário, escreva embaixo da pulseira do relógio ou dentro na parte de dentro da pulseira, direito ou esquerdo. Até se bater aquela dúvida em cima da hora, você pode até dar uma conferida e ninguém vai perceber. Uma outra pergunta muito legal foi do João Garcia, que ele perguntou assim: oi, gostaria de saber como falar com os meus professores sobre a minha dislexia. Isso é uma pergunta muito legal, pois os seus professores, eles têm que ser os seus maiores parceiros nisso. De vez em quando, a gente acaba tendo um pouco de vergonha de falar do que a gente tem dificuldade. Vou dar uma dica daquilo que eu fazia na época que eu estava no colégio. Sempre no começo das aulas, ou no começo, de preferência no começo do ano letivo, naquela primeira semana em que só tem a apresentação dos professores, acabou a aula, você chega pro professor e fala assim: professor, eu posso conversar com você 5 minutos? Eu tô aqui te avisando que eu sou disléxico e eu tenho um pouco de dificuldade de interpretação, de entender as matérias. Anyway, por isso, professor, eu já tô prevendo que de vez em quando eu vou travar em algum ponto ou outro da sua matéria, tá certo? Então por isso eu tô aqui te falando, pra gente ser parceiro nisso, pra você me ajudar e pra eu poder aprender melhor a sua matéria. Eu acho que sinceramente nenhum bom professor em sã consciência vai ser contra esse seu pedido de parceria, essa forma aberta que você está conversando com ele, porque afinal você está demonstrando que você confia nele. E os professores gostam disso. Teve também uma pessoa que nos mandou 2 perguntas. A primeira: como posso solicitar provas especiais em concurso público? Renata, a doutora Simone Lopes, que ela é colunista do blog Dislex Club, ela escreveu essa semana sobre isso. Então vai lá no blog, vai lá, www.dislexclub.com, na aba Legislação, ela escreveu um texto sobre isso, sobre como garantir seus direitos em concursos públicos. Dá uma conferida. Agora, outra pergunta que ela fez foi: Pipo, você disse no vídeo passado que você poderia contar como falar da dislexia na entrevista de emprego e ganhar uns pontinhos com isso. Então, como? Haha, essa é uma pergunta muito legal.
Eu vejo que tem muitas pessoas que têm dúvida se devem falar da sua dislexia na entrevista de emprego, se escondem isso, se contam, não contam. Vou dar uma dica. Conte, mas espere o momento certo para falar. Mas Pipo, que momento certo é esse? Por exemplo, quando o entrevistador chegar para você e falar quais são os seus pontos fracos. Uma coisa que você precisa entender é que o entrevistador não quer simplesmente ouvir: "Ai, eu sou distraído. Ai, eu sou desorganizado." Não. Ele quer saber das suas dificuldades, mas também ele quer saber como você lida com elas e como você supera essas dificuldades. Aí é hora de você falar da sua dislexia. Mas não se foque apenas em falar "sou disléxico". Mostre o lado criativo que a dislexia te permite ter. Vou dar um exemplo. Quando falarem: "Pipo, quais são os seus pontos fracos?" Uns anos atrás, eu tive alguns problemas e algumas dificuldades por eu ter dislexia. Mas que sabe, isso até foi uma coisa boa. Mas por quê? Porque isso me incentivou a me superar. Eu dava o meu máximo para acompanhar o mesmo ritmo das outras pessoas na sala de aula e até eu buscava caminhos incomuns para isso. Sabe, eu até criei alguns raps para decorar as fórmulas de física, eu buscava saídas criativas para os problemas que me apareciam. E além disso, eu até ajudava outras pessoas que também estavam passando por dificuldades. E nisso, com essas saídas diferentes, fora do convencional, tinha gente que vinha falar comigo, conversar comigo para buscar essas dicas. E por aí vai no desenrolar do seu papo, na sua criatividade. Viu só? Só nesse papo você demonstrou que é uma pessoa criativa, que superou suas dificuldades e que está preocupada em ajudar o próximo. A próxima pergunta é da Ângela Paladino. Ela quer saber: "Pipo, gostaria de saber como você faz em relação à língua estrangeira. Como você fez para aprender?" Bom, eu passei por umas 2 escolas de inglês. Como ninguém tá me pagando nada, eu vou falar o nome. Primeiro, com 12 anos eu entrei na Wizard. Eles têm uma metodologia que pode dar certo para alguns alunos, mas nunca dava certo para mim. A ideia deles é repeat, 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 repeat. O professor fala, repeat. O professor fala, repeat. I love my cat. I love my cat. I want to go to the bathroom. I want to go to the bathroom. Sinceramente, isso era uma coisa que eu odiava. Ficava uma coisa mecânica demais, chata demais, maçante demais. Era uma tortura. Uns anos depois, eu fui pro CNA. E eu gostei bastante da metodologia do CNA, que foca muito em conversação. Fale bem, fale mal, mas converse. Fale, se exponha. Tinha até a prova deles no final do ano, é que você tinha que dar um seminário, escolher um tema e falar para a sala inteira. E a partir daí é que eu aprendia realmente a conversar, a falar, a treinar meu inglês na conversação. Eu gostava bastante, me adaptei bem. Mas aqui vão algumas dicas para o seu filho treinar o inglês em casa. Leia em inglês. Leia blogs em inglês, leia a Turma da Mônica em inglês. Leia aqueles livros meio malucos em inglês, tipo Diário de um Banana. Veja filmes legendados, isso ajuda bastante. E também traduza suas músicas favoritas. Depois de você traduzir, ouça a música e acompanhando a tradução que você escreveu no papel. Isso vai ajudar você a treinar o seu listening. A Beatriz Lopes quer saber: "Pipo, você tem um bichinho?" Eu tenho. A Kiara. Fala aí, Kiara. A outra pergunta que eu recebi foi do Cauã Cauã, que ele quer saber: "Pipo, como você faz para ler em público sem gaguejar, sem travar?" Bom, meu amigo, uma dica que eu dou é: treine em casa. Finja que você está discursando, imagine-se. O disléxico é bom para imaginar coisas. Então imagine-se discursando. Leia na frente do espelho. Se você não gosta de ler na frente do espelho, imagina você lendo. Treine com você, leia em casa. Treine textos, leia textos, imagine você discursando para uma plateia. No começo talvez você possa travar um pouco. Depois desse treino mental,
que muitas vezes as nossas amarras não são físicas, as nossas amarras estão aqui dentro da nossa cabeça. Quando você vence essas amarras, você consegue ter uma leitura que flui muito melhor. Então essa é a minha dica para você. E é isso, galera. O nosso primeiro Dislexia Responde fica por aqui. Se você tem alguma dúvida com relação à sua dislexia no seu cotidiano, envia pra gente. Manda um comentário no blog, manda um inbox no Facebook ou se quiser manda um e-mail. dislexiclub@gmail.com. Valeu, galera. Até semana que vem.